Mais uma vez, bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Pessoal, nós estamos em uma série de mensagens fazendo exposição do livro de Ruth. E estamos na mensagem de número 3, ok? Nós vimos na primeira mensagem um pouquinho sobre a justiça de Deus. Vimos como Deus atua punindo, disciplinando, como as nossas decisões erradas podem trazer consequências e como Deus lida no meio de tudo isso. Vimos como Elimeleque, no caso ali no livro de Ruth, a família de Elimeleque tomou decisões erradas, decisões que eles sabiam que eram erradas, foram obstinados em sua desobediência contra Deus, e eles então saíram de Belém para ir para uma terra onde o povo não adorava a Deus. Era um povo inimigo de Deus. Isso vimos na primeira mensagem. Na segunda mensagem de domingo passado, nós vimos sobre a misericórdia de Deus. Houve uma ênfase no aprendizado sobre como Deus atua sendo misericordioso, mesmo em meio às decisões erradas. E a gente viu então como Deus abriu a sua misericórdia para a família de Elimeleque, apesar de consequências gravíssimas que eles estavam passando por conta, talvez, até da sua desobediência. Nós então falamos um pouquinho sobre como conciliar um Deus de justiça, a misericórdia de Deus, e como é possível, através da vida de Ruth, vimos que é possível sermos fiéis a Deus, obedecermos a Deus, tomarmos decisões em que a nossa escolha central é Cristo Jesus. Como nós estamos na mensagem 3, nós vamos então ver o capítulo 2 do livro de Ruth, ok? E antes de ler, eu vou ler com vocês do versículo 1 até o versículo 23, ok? Eu vou ler esse capítulo inteiro com vocês, só que antes eu quero contar uma história para vocês. Muitas pessoas aqui já sabem que eu e a Thalita, nós nos casamos em 2012 e a gente estava louco para ter filho logo, né? Nossa, esse casal maluco, né? E a gente queria muito engravidar logo. E a gente demorou para engravidar, a Thalita demorou para engravidar, fizemos tratamento, a Thalita teve que fazer uma cirurgia, descobriu alguns empecilhos, mas, enfim, conseguimos engravidar e perdemos o filho, né? Diante de todo esse cenário, foi uma frustração muito grande. E eu quero contar uma história que não é exatamente sobre a perda do nosso filho. Foi uma coisa que aconteceu logo depois que a gente perdeu o filho. Depois que ela perdeu essa gestação tão esperada, eu tive a oportunidade de pregar na igreja onde eu pastoreava lá em São Paulo. E como eu era pastor de jovens, eu pregava quase todos os sábados, mas eu quase não pregava aos domingos. Raramente eu pregava nos domingos. Eu pregava mais ou menos umas 4 vezes por ano no domingo lá. E eu estava escalado para pregar exatamente depois que a gente perdeu o filho. E acredite se quiser, o título da minha mensagem, antes de saber que a gente tinha perdido o filho, era Crise como Instrumentos de Transformação. Ai, que medo, né, dos títulos e das mensagens. Às vezes a Thalita até brinca. Ai, moça, você vai pregar isso mesmo? Tomara que Deus não mande a aprovação do que você está pregando. Mas num tom de brincadeira, obviamente. Mas fato é que eu preguei sobre crises como instrumento de transformação. E naquela mensagem, eu falei sobre como os apóstolos, em Atos, eles se dispuseram ao sofrimento para que o nome de Cristo fosse glorificado. Como que os sofrimentos transformaram as pessoas para quem eles pregavam. E eu lembro dos 3 pontos daquela mensagem. Por que a crise acontecia? Ela acontecia para que a cruz fosse o nosso bem mais valioso, para nós confiarmos na soberania de Deus, e as crises eram mandadas por Deus para restaurarmos Jesus como centro da nossa alegria. Gente, e eu terminei aquela mensagem. Deu para entender aí mais ou menos o resumo da mensagem? E eu terminei aquela mensagem falando para a igreja o quê? Eu falei, igreja,
nós estamos muito tristes porque a gente perdeu essa gestação. Entretanto, Deus ministrou algo muito especial no nosso coração. Deus ministrou no nosso coração que a promessa de Deus não é ter filhos. Deus nunca prometeu que nos daria filhos. Ao contrário, Ele prometeu que daria o filho dele. E Ele deu. Dali, eu então fiz uma aplicação, eu encerrei a mensagem falando o quê para a igreja? Olha só, ainda que Deus não me dê filhos, Deus me deu Jesus e isso me basta. Eu lembro que eu acabei de pregar, desci e muitas pessoas, foi muito marcante isso, estavam quebrantadas, chorando. E algumas falavam assim, me procuravam, me abraçavam e falavam, Deus falou muito comigo, eu precisava ouvir isso. E foi muito marcante isso, é muito lindo ver o agir de Deus através de pessoas tão pecadoras, né? Que são, às vezes, esses mensageiros, os pastores que estão aqui na frente. Nós somos falhos. Deus usa apesar de quem nós somos. E aí, eu queria chegar, então, em uma coisa que aconteceu. Deu para pegar. Estão comigo? Estão comigo? Olha só o que aconteceu. Uma pessoa, chorando, veio até mim, chorando, e falou assim, pastor, eu tenho algo para te mostrar. E eu, pois não, querido. Gente, era uma igreja de 3.000 pessoas, então eu não conhecia. E eu nunca tinha visto aquela mulher, né? E ela, eu tenho algo para te mostrar. O quê? Aí ela, olha a promessa de Deus aqui. E ela pegou o filho dela. A promessa de Deus. E eu fiquei sem entender. E eu, que bênção. Né? E na minha cabeça eu pensei, eu falei o oposto. Eu falei que eu não precisava de filhos. Ainda que Deus não me desse filhos, Deus me deu Jesus, e glória a Deus. E ela, olha a promessa. Eu creio que Deus vai cumprir a promessa também na sua vida. E eu, o que eu falo? Eu, amém, irmã, amém. E eu fui para casa encucado, pensando, né? Poxa, às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas entendem o oposto. Exatamente o oposto do que eu tinha acabado de falar, ilustrar e exemplificar. Hoje, nós veremos e falaremos sobre a bondade de Deus no livro de Ruth. E aí eu te pergunto, Deus é bom? Nós veremos que Deus é bom nessa mensagem. A pergunta é, por que Deus é bom? Por que Deus é bom? Deus te deu filhos. Ele é bom. Deus te deu cura. Ele é bom. Deus te deu abundância. Deus é bom. Por isso Deus é bom? Também, sim, não. Entende? É exatamente sobre a bondade de Deus que nós trabalharemos no capítulo 2 do livro de Ruth. Eu queria então fazer a leitura do versículo 1 até o final do capítulo. Vamos lá, eu trouxe uma projeção aqui. Se você quiser, você acompanha na tela, ou você pode abrir seu aplicativo ou sua Bíblia. E eu queria então te convidar a ler Ruth, capítulo 2, do versículo 1 até o final. Ok? Vamos lá. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu, está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz, quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu, é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã,
Ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal, e quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante de Boaz, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra desde a morte do seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, sirva-se da comida, também pode molhar pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz deu os grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos: permitam que ela colha espigas entre os feixes e não apenas no chão, e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que elas recolha. Não a atrapalhem. Assim, Ruth colheu cevada o dia todo e à tarde, quando debulhou o cereal e encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi a nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, Noemi falou, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes próximos, o resgatador de nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com os ceifeiros até que termine toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la. Assim, Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com elas até o final das colheitas de cevada e do trigo. Nesse tempo ficou morando com sua sogra. Quero fazer uma oração. Vamos orar mais uma vez? Deus, fala ao nosso coração. Existe algo muito precioso falando sobre Jesus aqui. Abre os nossos olhos para que possamos ver Cristo, a bondade do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois desse texto eu quero falar algo que a gente vai ver até o final dessa mensagem. Nós veremos que o Evangelho muda a maneira como lidamos com as dificuldades da vida quando a gente percebe 3 coisas, quando a gente entende 3 coisas, ok? Presta atenção, a gente vai ver até o final dessa mensagem como o Evangelho muda a maneira como lidamos com as dificuldades da vida quando percebemos que somos carentes da bondade de Deus. Quando entendemos que não merecemos a bondade de Deus. E quando Deus é a bondade que necessitamos. Ok? Gente, recapitulando de onde paramos na mensagem anterior, de domingo passado, agora a gente vai tocar sobre sermos carentes da bondade de Deus. Na mensagem anterior, o último versículo do capítulo 1 é:
Assim Noemi voltou de Moabe acompanhado de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começaram a colheita da cevada. A gente viu no final do capítulo 1 que elas então deixaram Moabe e retornaram para Belém. E olha os 3 primeiros versículos de Ruth, capítulo 2. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobraram. Ok? Gente, desde o início do capítulo 2, vemos a presença nítida da bondade de Deus. Alex, eu não achei nada nítido aqui. Deixa eu mostrar para vocês, então. Vemos Deus agindo. Primeiro, no final do capítulo 1, vimos que começava a colheita da cevada. Pessoal, obrigado. A colheita da cevada, ela não acontecia sempre. Ela acontecia, obviamente, de tempos em tempos. E elas chegaram, Ruth e Noemi, voltaram para Belém exatamente bem no início dessa colheita. Percebe Deus permitindo a volta delas, Deus agindo na volta delas para que elas cheguem exatamente no momento de fartura, né? Outra coisa, a gente vê o narrador destacando que Boaz era um homem rico e pertencia, ele era parente de Noemi. Vemos então aqui nesses primeiros versículos que o narrador, o autor desse livro, ele estava querendo destacar, gente, tem coisa boa vindo por aí. Elas estão chegando no momento de fartura e também a gente vai ver especialmente como Boaz foi um instrumento de Deus para que elas experimentassem a bondade do próprio Deus. E aqui tem uma coisa, elas voltaram para Belém. Elas não tinham comida, elas precisavam suprir as suas necessidades. E o Deus do controle da história as colocou na hora certa, no lugar certo. Elas voltaram então para Belém. E Belém, a casa do pão, voltou a dar pão. Elas voltaram no tempo certo, no tempo da colheita. Agora perceba, elas voltaram no campo certo. Elas foram exatamente no campo de Boaz. Elas poderiam ter escolhido qualquer outro campo para colher. Mas Deus, em seu controle soberano, as guiou para que elas fossem no lugar certo, no tempo certo, no país certo. Por que no país certo? Porque Israel tinha algumas leis. E a gente vai entender um pouquinho mais a riqueza dos detalhes do que a gente acabou de ler, se descobrirmos que existia uma lei em Israel chamada Lei da Respingadura. Alguém sabe o que é isso? A Lei da Respingadura foi uma lei colocada por Deus para que os pobres, viúvas e estrangeiros pudessem sobreviver. Então, vamos ler o que está escrito lá em Levítico, capítulo 19, versículos de 9 a 10. Os versículos dizem assim: quando fizerem a colheita de sua terra, não colham, isso é o que Deus deixou para Israel. Isso era uma lei de Deus para Israel. Olha, Israel, quando vocês fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos. Ok? Então tá lá, todo mundo, eles eram uma sociedade, essa era uma sociedade agrícola. Eles plantavam, eles colhiam, eles comiam, eles vendiam o que eles plantavam. Ok? E qual era a ordem de Deus? Quando vocês forem fazer a colheita, não colham as espigas nos cantos. Deixe as espigas dos cantos dos campos. Nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. Então eles estão lá com os cestos, colhendo. Caiu, não pega. Por quê? Deus fala. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Por quê? Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deus
preocupado com aqueles que passavam por necessidades. Quem? Os estrangeiros, os pobres, as viúvas. Deus tinha deixado essa ordem. Gente, essa era uma lei que existia em Israel. Não existia essa lei em Moabe, não existia essa lei em qualquer outro país vizinho. Essa era uma lei exclusiva daquele país, exclusiva do Deus de Israel. Perceba Deus providenciando, isso é bondade de Deus. Deus providenciando o quê? O lugar certo, o tempo certo, o campo certo, com as leis certas no país certo. Agora, temos que entender que o detalhe do campo certo é muito importante. Porque se lembrarmos do versículo 1 do capítulo 1, lembraremos que eles viviam no tempo dos juízes. E cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Isso significava, gente, que eles nem todos obedeciam à lei da respingadura. Talvez se ela fosse em outro campo colher espigas, pessoas iam falar, sai daqui. Que lei da respingadura o quê? A gente quer 100% do lucro. A gente quer 100% da nossa plantação. Não vai ficar nada para você. Ela foi no campo onde existia um homem que obedecia à lei de Deus. E graças a Deus, Deus foi bondoso ao levar Ruth para o lugar correto. E, gente, se vocês lerem o que poderia acontecer com mulheres indefesas no tempo de Juízes, vocês vão ficar impressionados. Quando você estiver em casa, essa semana, leia Juízes capítulo 19. Aconteceu algo aterrorizante com uma mulher indefesa no meio do povo de Deus. Gente, o que eu estou querendo dizer é que Ruth corria risco de vida. Tanto é que Boaz manda os servos, não toquem nela. No penúltimo versículo, versículo 22, a sogra de Ruth fala, olha, vai para lá, porque lá eles não vão maltratar você. Ela estava correndo risco, inclusive, de abusos por parte dos homens, porque cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Não existia lei, porque não existia rei. Agora, nesse primeiro ponto, eu quero destacar a postura de Noemi, ok? Se até aqui a mensagem para você está um pouco entediante, ok? Eu quero te animar, ok? Dá uma animada, porque nós veremos algo incrível na postura de Noemi. Só que nem sempre a gente percebe. Eu queria ver com vocês no versículo 2 de Ruth 2. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo para colher espigas, né? Ver se alguém em sua bondade, ver se alguém em sua graça, ver se existe alguém benevolente que vai me permitir colher espigas. Ruth reconhecia que ela era carente da graça. Desde o início, logo no início do capítulo, a gente vê que ela trabalhou duro. Ao mesmo tempo, ela reconhecia que precisava de graça. Ruth jamais receberia os méritos de um trabalho bem-sucedido. E aqui fica uma pequena lição sobre o controle de Deus na história. Porque Deus é soberano, mas isso não anula a responsabilidade humana. Você quer ver só uma coisa? Quando você está com dor de cabeça, o que você faz? Toma um remédio. E aí eu te pergunto, por que não oramos? Agora, se estivermos com uma doença muito grave, o que nós fazemos? Nós oramos. Muitas vezes achamos que temos o controle das coisas. Muitas vezes achamos que precisamos orar em situações que fogem do nosso controle. Mas existem coisas que estão no nosso controle e podemos controlar. Sendo que tudo que fazemos está debaixo do controle de Deus. E precisamos aprender que Ruth foi essa mulher
que arregaçou as mangas. Os ceifeiros falaram, ela não parou de trabalhar um instante sequer. Na verdade, ela só parou um pouquinho para pegar um respiro e voltou a trabalhar, mas ela não para de trabalhar, essa mulher. Ela é uma mulher trabalhadora, mas ao mesmo tempo que depende da bondade, carente da bondade. Em outros casos, as pessoas, elas contam apenas com a oração, sejam em doenças graves ou preciso de uma esposa. Os solteiros, eu quero me casar. O que você faz? Você ora. Cara, dá um tapa nesse cabelo aí, mano. Dá, né? Coloca uma roupa, faça alguma coisa. E não apenas isso, óbvio, isso é o de menos. Prepara o teu coração. Seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Seja um homem e uma mulher que alguém vai olhar e falar, que homem, que mulher. Ama a Deus mais do que tudo. E é nessa perspectiva que precisamos, então, conciliar a soberania de Deus, não anula a responsabilidade humana. Sim, precisamos desistir do controle. Mas isso não significa que não devemos fazer nada. Entende? Nós trabalhamos, nós agimos, entendendo que carecemos da bondade de Deus. E Ruth, ela vai ao trabalho. E vou falar uma coisa para vocês. Um trabalho duríssimo. Esse trabalho de colher espigas era um trabalho pesado, sol na cabeça, cesto engatilhado, sei lá como é que eles seguravam esses cestos, se tinha alguma tática naquela época, provavelmente deveria ter, mas eu vou falar, era um trabalho duro. E você não vê Ruth reclamando. Nós não vemos autocomiseração na vida de Ruth. Na verdade, ela não faz como a sua sogra, que ficou, Deus tornou minha vida amarga. Olha o que Deus fez comigo. Eu fui lá para Moab e agora é a situação que eu estou. Não, Ruth estava lá, bola para frente. Na verdade, nós ainda carecemos da bondade de Deus. Do pouco que sobrava no campo, Ruth levantou o seu sustento com dignidade, com trabalho duro, com trabalho árduo. Agora, se lembrarmos da declaração de Ruth, no capítulo 1, versículo 16, quando ela fala, minha sogra, eu vou com você aonde você for, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E eu vou morrer na terra onde você será enterrada. Quando ela faz essa declaração, e vimos na mensagem anterior, que isso era uma declaração de conversão, isso era uma declaração de confiança em Deus. Talvez Ruth chegasse lá, em Belém, e pensasse, nossa, foi para isso que eu me converti. Entende? Olha só, eu entreguei minha vida a Deus. E ao invés dele me colocar num emprego top, ao invés dele me colocar cheio de riquezas, eu entrego minha vida a Deus para isso? Para ficar colhendo sobras? Ah, não. Eu deixei meu povo para isso? Eu deixei tudo para seguir Jesus. Eu voltei para a casa do pão. Para quê? Para ficar colhendo as sobras dos trigos desse campo? Jamais. Vocês percebem? Ela podia, de alguma forma, estar amargurada, assim como a sua sogra. Agora, é exatamente o que acontece quando muitos cristãos vêm e aceitam a Cristo, esperando bonança. É exatamente o que acontece, é frustração, amargura, quando pessoas têm uma teologia equivocada sobre Deus, quando elas pensam de maneira equivocada sobre Deus. É exatamente o que acontece, é frustração. E eu concordo com John Piper. Ele tem um vídeo que diz, por que eu abomino a teologia da prosperidade, no YouTube, de 10 minutos. E o John Piper, ele explica naquele vídeo. Ele fala, existem algumas formas que a teologia da prosperidade ela é pregada hoje em dia. Então tem pessoas que viram e falam assim, dê seu dinheiro e Deus vai te abençoar, né?
Essa é a teologia da prosperidade mais escancarada. Ou, dê e Deus vai te dar em dobro. Né? Essa é uma teologia da prosperidade que normalmente as pessoas olham e falam, esquisito isso aí. Mas hoje a teologia da prosperidade, ela está disfarçada. Ela está totalmente disfarçada. Porque hoje existem muitos apelos, olha só o que Deus está fazendo na minha vida. Aí coloca alguém com o microfone na mão, contando as bênçãos do Senhor, aleluia. Deus trouxe a cura, Deus trouxe a bênção, Deus trouxe a vitória. No final, quem quer Jesus? Quem quer esse Deus que eu sirvo? Percebe? E aí as pessoas vão fazer o quê? Peraí, eu quero esse Jesus aí. Eu quero contar do jeito que essa pessoa aí está contando também. Veja como Jesus é poderoso para resolver os problemas. Noemi voltou para Belém porque descobriu que a casa do pão voltou a ter pão. Noemi voltou para Belém porque ela descobriu, ela ficou sabendo, ela já tinha perdido o marido, já tinha perdido os filhos, estava numa terra distante de Deus. E além de tudo isso, sabe o que ela descobriu? Que o tempo das vacas magras acabaram, agora Belém estava em tempo de vacas gordas. Eu vou voltar. Gente, Ruth foi para Belém com a motivação oposta. Eu vou largar tudo, eu vou largar minha família, eu vou largar minha terra, e eu vou para aquela terra sabendo que talvez eu nunca mais me case, talvez eu nunca mais tenha filhos, mas eu vou, porque eu creio que Deus está lá. Você percebe motivações completamente diferentes? Porque elas voltam. Uma motivada por encontrar pão novamente, por um período de vacas gordas, e a outra motivada por encontrar Jesus. Gente, isso lembra vocês alguma coisa do que Cristo Jesus disse? Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. Foi isso que Ruth fez. Ela abriu mão da vida dela, ela abriu mão do povo dela, da cultura dela, da língua dela, da família dela, numa perspectiva clara de futuro. Ela abriu mão de tudo por amor à sua sogra e por crer naquele Deus. Ruth é um exemplo de alguém que entendeu, na época dela, o Evangelho. E Noemi é o exemplo de alguém que acreditava em Deus, mas tinha uma teologiazinha da prosperidade ali no coraçãozinho dela. Tinha alguma coisa, sabe? Ainda Deus precisava corrigir ainda. E olha só a diferença da vida das duas. Noemi, amarga. Ela falou, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Deus tornou minha vida amarga. Deus é soberano, tudo isso está debaixo do controle de Deus. Deus está permitindo e fazendo todas essas coisas, mas eu não consigo enxergar a bondade e a misericórdia de Deus no meio disso tudo. Eu merecia algo um pouco melhor. Eu não merecia tanto. Eu sei, nós falhamos. Meu marido errou por nos tirar de Belém para Moabe, mas eu acho que Deus pegou pesado comigo. Eu não mereci. Entende? É mais ou menos esse o sentimento e o pensamento de Noemi. Ruth pensou exatamente o contrário. O Evangelho muda a maneira como lidamos com as dificuldades, pessoal. O Evangelho muda a maneira como lidamos com as dificuldades.
quando percebemos que somos carentes da bondade de Deus, assim como Ruth falou, eu careço de alguém bom. Eu vou lá colher espigas e eu vou crer e torcer para que alguém cheio de graça e bondade, ela entendia que era carente da bondade de Deus. E Ruth também entendia que não merecia a bondade de Deus. Nós vimos, eu vou destacar algumas coisas que nós já lemos, já que a gente leu o texto inteiro, mas olha só que coisa interessante. Enquanto os servos de Boaz, no versículo 8, chamam ela de Moabita, olha a Moabita, sabe o que isso significa? Quando eles se referiam a Ruth como Moabita, eles estavam usando um termo pejorativo. Imagine que o Guima esteja fazendo uma brincadeira comigo, ok? E aí ele conta alguma coisa que eu não gostaria que ele contasse. Eu viro para ele e falo, Judas. O que você vai entender? Traidor, né? Judas é mais ou menos isso. Jezabel, meu Deus, Jezabel é pesado demais. Existiam alguns termos que o judeu ouvia naquela época e eles já entendiam. Ah, tá xingando. E era mais ou menos isso. Quando o autor do livro coloca aqui Ruth a Moabita, ele estava destacando que as pessoas olhavam para Ruth e... Pastor Luiz Saião, um grande hebraísta, que sabe tudo de hebraico, ele fala que os judeus, quando falavam a Moabita, queriam se referir à feiticeira. Olha, a feiticeira, Ruth, a feiticeira. Gente, todos tratavam Ruth, como a Moabita. Como Boaz trata ela? Minha filha. Boaz, no versículo 8, permite que ela colha. Olha, você pode colher aqui no campo. Mais do que isso, Boaz promete proteção. Ninguém vai encostar o dedo em você. Já dei ordens para que todos cuidem de você, para que você seja bem tratada. Ainda no versículo 9, olha, você vai ser tratada como todos os meus servos. Olha a bondade de Boaz para com Ruth, perdão. E olha o versículo 14. Ele mesmo faz um prato para Ruth comer e convida a Ruth para sentar na mesa. Quem? Uma moabita. É engraçado porque quando a gente vai lendo essas coisas, eu fico lembrando de alguns textos do Novo Testamento. Isso te lembra do quê, pessoal? Jesus sentando com cobradores de impostos e prostitutas. Versículo 15 a 16. Boaz não apenas está cumprindo a lei da respingadura. Ele vai além. Lembra-se da lei da respingadura? Qual era a lei? O que a lei dizia? Olha, as espigas dos cantos vocês não colham. Se cair no chão, não colham. O que Boaz fala? Olha, deixa cair, vai derrubando. Facilita a vida dessa mulher. Boaz foi um homem muito bom para com Ruth. E aí vem algo impressionante. Gente, se você não fica impressionado com isso aqui, tudo bem, é porque eu sou exagerado. Mas eu fico demais. Olha só como foi a reação de Ruth no versículo 10. Depois de toda a bondade que Boaz estava fazendo com ela, Ruth se curvou diante dele. Com o rosto no chão, disse, o que eu fiz para merecer tamanha bondade? Ah, meus queridos, a perspectiva do evangelho muda tudo. Muda tudo. Eu fico muito triste porque muitas vezes tratamos o evangelho como uma mensagem que deve ser pregada para que alguém faça uma oração para ir para o céu. Nossa, que maneira rasa e às vezes tola de entender o evangelho.
O Evangelho é muito mais do que isso. Quando pensamos no Evangelho e entendemos o Evangelho de maneira rasa, o Evangelho deixa de ser o pão que mata a nossa fome. O Evangelho deixa de ser a água que mata a nossa sede. Deixa eu te falar uma coisa. Quando te perguntarem como você está, se a sua resposta lá no seu interior não for muito melhor do que eu mereço, existe ainda um equívoco sobre o Evangelho que precisa ser alinhado dentro de nós. Ruth, ela sabia que ela não merecia toda aquela bondade. Será que Noemi entenderia dessa forma? Ou será que Noemi falaria, até que enfim, Senhor? Demorou, mas chegou. Até que enfim alguma coisa boa aí nessa vida. O Senhor só torna a minha vida amarga, até que enfim alguma doçura. Mas Ruth não. Ruth foi trabalhar carecendo da bondade. Quando ela recebeu a bondade, quando ela recebeu a hesed, a misericórdia, a graça de Deus, como ela reagiu? Eu não mereço. Me lembro de Pedro. Jesus, se afasta de mim porque sou um homem de lábios impuros. Se afasta de mim porque eu sou um pecador. Essa semana, eu estava conversando com as minhas filhas sobre disciplina. Gente, conversar sobre disciplina com filhos é algo maravilhoso. Meu Deus do céu. Como o Evangelho é tão claramente anunciado nesses momentos. É muito legal. Eu estava conversando com elas. E dessa vez com a Luana também. Foi muito legal também. Eu só falo da Elisa, né? Tadinha. Eu costumo falar que vai chegar uma hora que eu vou ter que parar de falar da Elisa, né? Porque ela já vai estar grande, um dia ela vai estar aqui. Eu não vou mais poder usar minhas ilustrações tão claras sobre o que eu estou querendo dizer. Mas, gente, eu estava conversando com as duas, com a Luana e com a Elisa. E eu falei, o que vocês fizeram é o quê? Pecado. Qual a consequência do pecado? A morte. Pois é. O papai vai ter que disciplinar vocês. Não, papai. Elisa, né? Tem misericórdia. Tem misericórdia. Ela fala assim, usa graça comigo. Usa graça, papai. E eu falo, filha, Deus é muito gracioso. Sabe o que você merece pelo que você fez? Morrer. Você só vai ganhar umas varadinhas. E talvez algumas pessoas olhem para mim e falem, nossa, Alex, que isso? Que exagero, né? Gente, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. A gente acha que a gente merece, mas nós não merecemos. Se Deus fosse nos dar... eu estou falando na primeira pessoa do plural porque isso é para mim. Mas deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro. Se Deus fosse te dar, pense em você. Se Deus fosse te dar o que você merece, você sabe o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você merece a morte. Por que ousamos achar que Deus está nos dando um fardo pior do que merecemos? Está entendendo? Por que às vezes a gente acha que Deus é injusto? Onde que está? Qual é a perspectiva do Evangelho que não nos ajuda a entender que não merecemos a bondade de Deus? Não merecemos a graça. Não merecemos. Eu não entendo porque eu muitas vezes me fico com o ego ferido, me sinto vítima, falo, Deus, por quê? Deus, por quê? Sendo que a nossa postura deveria ser essa. A gente devia pensar diferente disso. A propósito,
Não é mais ou menos o que Noemi fazia? Eu não vou trabalhar. Olha só, minha vida, meu marido, meus filhos. Não, eu fico imaginando, eu fico tentando encenar, né? É esquisito as minhas encenações. São esquisitas, eu sei. Mas eu fico imaginando. Noemi, olha a minha vida amarga. E Ruth, além de entender que não merecia nada, eu fico imaginando Ruth, cara, à luz do Evangelho, a gente merecia algo muito pior. Meu irmão, minha irmã, eu creio que é possível pessoas serem salvas e não viverem a salvação por causa de uma teologia equivocada. Eu creio que teologia, uma boa teologia, muda tudo. Eu creio que uma teologia, um pensamento distorcido sobre Deus, nos leva ao vitimismo, nos leva a uma amargura, nos leva a nos distanciar de Deus. Eu creio que se nós aplicássemos a perspectiva de Ruth diante dessas dificuldades, nossa vida seria completamente outra, muito mais leve, muito mais alegre, muito mais grata, uma vida com muito contentamento. Por quê? Por causa de uma compreensão do Evangelho. Por entendermos que nós não éramos merecedores, por entendermos que a nossa culpa caiu sobre o nosso Cristo, por entender que quem merecia a cruz não era Jesus, éramos nós. Por entender que ele tinha poder para descer da cruz, mas ele não o fez, porque se ele, de alguma forma, não tivesse morrido na cruz, nós estaríamos mortos para sempre. Sabe por quê? As minhas filhas não morreram por conta do que elas fizeram, porque Jesus morreu. Sabe por que eu não sou fulminado aqui na frente de vocês? Pecador como sou? Porque Jesus morreu. Uma perspectiva correta do Evangelho muda a maneira como lidamos com as situações difíceis da vida. Percebem? Percebem a diferença clara de Noemi e Ruth? Conseguem enxergar? Reação de Noemi diante de um resultado de trabalho bem-sucedido, né? Ruth voltou para casa cheia, com um cesto cheio. Como Noemi reagiu? Onde você colheu todo esse cereal aí? Tá vendo minha encenação? Estão vendo? Ok? Onde você colheu? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. Olha, sogra, o homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, que homem bom, que Deus abençoe esse homem, disse Noemi. O Senhor não deixou de lado sua bondade. Olha Noemi. Noemi falando o quê? Deus é bom. Sendo que, no capítulo anterior, o que ela falou? Deus tornou minha vida amarga. Mas agora voltou com o cesto cheio. Deus é bom, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes. Um resgatador da nossa família. O que é resgatador? A gente vai ver na próxima mensagem. Gente, em outras palavras, antes ela dizia, Deus tornou minha vida amarga. Agora, por causa de um cesto de cereal, Deus é bom? Sabe aquele pessoal, o milagre veio, Deus é bom, aleluia. E se o milagre não viesse, você ia falar o quê? Deus é mau? Vocês estão entendendo?
E essa é a diferença de Ruth e Noemi. Que tipo de cristão você quer ser? Eu acho que a maioria dos cristãos, e eu, muitas vezes, tenho uma propensão de ser como Noemi. As coisas estão bem. Nossa, que Deus! Vamos falar do que Deus está fazendo? Vamos, olha só os milagres do Senhor. Sendo que Ruth, Deus fez isso por mim, eu não mereço. Eu não merecia. E essa é a diferença. E a gente vai ver que Deus é a bondade que nós necessitamos. Deus. Ruth diz, quando ela dialoga com Boaz, ela fala, Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e diz, o que fiz para merecer tanta bondade? Eu sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra. Eu sei que você é uma moabita. Eu sei que você não merece essa bondade. Eu sei. Mas eu também sei. Chegou aos meus ouvidos. Como? Não sabemos. O texto não fala. Talvez, enquanto ela trabalhava, ela conversava com os ceifeiros. E talvez, provavelmente, enquanto ela trabalhava, ela contou o testemunho dela. Olha, eu vim para essa terra. E olha o que chegou nos ouvidos de Boaz. Eu sei de tudo que você fez por sua sogra, versículo 11. Desde a morte do seu marido, ouvi falar como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Isso chegou aos meus ouvidos. E o que mais chegou aos ouvidos de Boaz? Que o Senhor, o seu Deus, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Eu fiquei sabendo que você veio para Israel, não foi apenas por amor à sua sogra. Você veio buscar refúgio no Senhor. Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio da angústia. Gente, Ruth entendeu que Deus é a bondade que ela tanto precisava. Ela foi buscar refúgio no Senhor. Sabe o que é interessante? Eu fiquei imaginando como seria a Ruth no cristianismo ocidental contemporâneo. Imagina ela indo trabalhar já irritada, porque ela estava com uma sogra amarga. Imagina, morar com a sogra já não é fácil. Sogra, eu te amo, eu sei que você vai ver essa mensagem. Okay? Morar com a sogra já não é fácil. Não, você não. Sogra, você não. Tira você dessa. E além de tudo, imagina morar com uma sogra amarga. Meu Deus. Né? Tá doido. Imagina Ruth irritada com a situação de vulnerabilidade. Imagina. Cara, eu estou vindo aqui, mas talvez alguém pode me pegar e eu estou encrencada. Imagina Ruth irritada por ir para Deus, por tomar uma decisão de conversão e pegar apenas as sobras. Imagina Ruth indo trabalhar, se achando merecedora diante de Boaz. Imagina Ruth falando, vendo a bondade de Boaz e falando, poxa, eu merecia isso. Ela poderia estar em posição de amargura. Mas ela não estava. A postura de Ruth me fez lembrar de um texto no Novo Testamento. Jesus uma vez contou uma parábola do fariseu e do cobrador de impostos. O fariseu entrou no templo e ele ficava em pé fazendo uma oração em voz alta. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos que está lá atrás.
Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. E Jesus fala do cobrador de impostos lá atrás. Ele não tinha coragem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. E ao invés disso, ele batia no peito falando: Deus tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. O que Ruth fez foi buscar refúgio no Senhor, buscar perdão no Senhor, buscar abrigo no Senhor. O que ela fez foi mostrar uma disposição de sofrer para ter o Senhor. Deus está lá, eu vou encontrar o meu refúgio está lá. Se eu tiver que nunca mais me casar, amém. Se eu nunca mais tiver filhos, amém, não tem problema. Se eu tiver que trabalhar e pegar a sobra para o resto da minha vida, amém, porque eu não sou merecedora mesmo. E Boaz viu todas essas coisas. E quando Boaz viu todas essas coisas, quando Boaz viu a conversão genuína, quando Boaz percebeu, ele não apenas a trata com bondade, ele a trata com dignidade, muito mais do que isso. Boaz a trata como povo de Deus. Porque no versículo 14, na hora da refeição, Boaz falou: Ruth, venha cá. Você não vai comer das sobras, você vai comer da minha comida. Você vai comer da comida que eu como. Ruth, vem cá. Senta na minha mesa. E Boaz convida Ruth para sentar-se à mesa. Hoje isso não faz, talvez, tanto sentido para nós. Porque a gente vai numa praça de alimentação, de um shopping, e você vai dividir a mesa, às vezes vai nem falar com uma pessoa, que você vai sentar na mesma mesa, e você vai comer lá, depois você vai levantar e vai embora. Nessa cultura aqui, sentar na mesma mesa era sinal de relacionamento profundo, era sinal de comunhão, era sinal de quebrar todas as barreiras étnicas, culturais. Sentar na mesma mesa era ser um, era dividir a vida, era falar: eu e você somos um, estamos unidos. E Deus providenciou um homem chamado Boaz para tratar Ruth segundo a sua conversão. A partir do momento que ela decidiu ser parte do povo de Deus, a partir do momento que ela abriu mão de tudo para ir para Belém, se refugiar nos braços do Senhor, Boaz não apenas a tratou como uma estrangeira colhedora de espigas, mas colocou-a na mesa do povo de Deus. É isso que Cristo faz com a gente. Nós somos gentios, nós não pertencemos ao povo de Deus. Mas Ele, além de abrir nossos olhos, Ele nos coloca na sua mesa. O Evangelho é muito mais do que uma oração que a gente faz para ir para o céu. O Evangelho nos convida a pertencermos à família de Deus. O Evangelho nos torna filhos. É isso que Paulo disse. Talvez Paulo estivesse lendo Ruth quando escreveu isso aqui. Não é possível. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros. Vocês não são forasteiros. Não são estranhos, mas co-cidadãos do povo santo e membro da família de Deus. Gente, quão bela é isso aqui. Quanta beleza existe no que está acontecendo na vida de Ruth. Quanta bondade, quanta bondade. Você quer saber o quanto Deus é bom para você? Para de olhar para os lados. Para de olhar para o que Deus te dá ou não te dá. Para de olhar para cesto de trigo. Para de olhar para a conta bancária. Você quer ver o quanto Deus é bom para você? Para de olhar para o seu patrimônio. Você quer ver o quanto Deus é bom para você? Para de olhar para a sua família. Para de olhar para os seus filhos. Você quer ver o quanto Deus é bom para você? Olhe para a cruz. A cruz está vazia.
Você quer ver o quanto Deus é bom para você? Olhe para Jesus sendo moído, sendo estraçalhado por causa do meu e do seu pecado. Você quer olhar o quanto Deus é bom para você? Para de olhar para as vitórias, os milagres, os empregos, os sucessos. Para de olhar para essas coisas. Você quer ver o quanto Deus é bom para você? Olhe para os seus pecados sendo esmagados em Jesus. Olhe para Jesus na cruz dizendo: está pago. Vocês não vão mais precisar morrer. Sim, vocês não merecem, mas eu amo vocês. Não porque vocês são especiais ou queridinhos. Apesar de quem vocês são, eu amo vocês. Você quer ver o quanto Deus é bom? Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Deus te deu muito mais do que um cesto inteiro de cereal. Deus te deu muito mais do que uma família. Deus te deu muito mais do que uma cura. Deus te deu muito mais do que uma vitória. Deus te deu o Filho dele. Ele deu, é dele mesmo. É engraçado porque tem pessoas que ficam às vezes pensando: eu queria experimentar dessa alegria que Deus prometeu hoje. Mas se você não está experimentando, não é porque Deus não deu. Se você não está experimentando, é por esse sentimento de injustiça. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. Olha a família que Deus me deu. Olha o emprego que Deus me deu. Olha a situação que Deus me colocou. Nos sentimos injustiçados, achamos que Deus só é bom quando um Boaz entra na nossa vida. Achamos que Deus só é bom quando vem alguém e faz coisas incontestáveis. E a gente fala: uau, Deus é bom. Olha, né? Achamos que Deus só é bom quando a saúde está perfeita, quando pessoas à nossa volta estão ganhando bem, quando não tem sofrimento, quando os sentimentos estão em ordem. E essa é a diferença entre Noemi e Ruth. Noemi fala, olha para o cesto de cereal e fala: olha, Deus é bondoso. Ruth olha para o cesto de cereal e fala: eu não mereço. Entende? Noemi olha para Belém e fala: vamos voltar, porque as coisas melhoraram lá. Ruth olha para Belém e fala: eu vou com você, ainda que isso signifique perder tudo que eu tenho. Noemi fala: minhas noras, família é a razão da vida. Casamento e filhos é a razão da vida. Ruth fala: Deus é o meu refúgio e fortaleza. E eu vou me refugiar nos braços do meu Deus. Entendo, o cristão não ama sofrer. Mas o cristão, o discípulo de Jesus, ele se dispõe ao sofrimento. Se ele souber que o seu sofrimento vai glorificar o seu Deus, é para lá que eu tenho que ir. Lá eu vou perder tudo. É para lá que eu vou. Se o teu nome está glorificado, se é lá que está a tua presença, é para lá que eu vou. Deus é mais glorificado quando o amamos em tempos de perdas do que quando somos respondidos em tempos de necessidade. É tudo sobre a glória de Deus, não é nada sobre a minha e a sua vida, não é. É por isso que o Evangelho muda a maneira como lidamos com as dificuldades. O Evangelho muda tudo. E Ruth, de alguma forma sobrenatural, foi sobrenatural com Ruth e é sobrenatural com a gente também. Porque se nós amamos a Deus, porque Ele tirou as escamas dos nossos olhos. Gente, se nós formos em 90%, sei lá, 80%, não sei o número, mas na maioria das igrejas que estão tendo um culto agora, aqui em Brasília,
nós veremos pessoas falando: Deus é bom, olha o que Ele fez, Ele me deu isso, Ele me deu aquilo. Quem quer esse Deus? Quem quer esse Deus? Levanta a sua mão. E eu louvo a Deus de todo o meu coração por poder fazer parte de uma igreja que entendeu o Evangelho e fala: ainda que eu perca pai, mãe, filhos, bens, ainda que eu perca minha vida, ainda que eu perca tudo, o Senhor é a minha herança para sempre. Nele está o nosso refúgio. Eu louvo a Deus por poder fazer parte de uma igreja que foi alcançada pelo Evangelho. E sempre que nós pregarmos, nós pregaremos o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que diz: ainda que Deus não me dê filhos, ainda que Deus não me dê casa, ainda que Deus não restaure relacionamentos, ainda que Deus não atenda os desejos terrenos do meu coração, Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza. Esse é o verdadeiro Evangelho. E nele, nesse Evangelho, nele, essa igreja está alicerçada. Nesse Cristo. Esse é o Jesus que cremos. Que nos prometeu que um dia vai nos colocar na sua mesa. Apocalipse, capítulo 21, diz que Ele preparou um banquete. E um dia nós nos sentaremos em sua mesa. Nós que éramos inimigos de Deus. Nós que estávamos afastados. Nós que não merecíamos, nós que éramos pecadores, somos. Ele vai comer com a gente. Ele vai ceiar com a gente. Isso significa fazer parte da mesma família. É isso que significa. Ele preparou uma mesa. Ele preparou uma casa. Oh, Senhor, que coisa linda. Como é maravilhoso crer nisso. Que promessa, que promessa. Eu quero te convidar a cantar essa música da bondade de Deus. Nossa, que Deus bom. Que Deus bom que mandou o Filho dele para morrer no nosso lugar. Que Deus bom. Ó Senhor, nada mais desejamos além de estar junto a Ti. Não há nada no céu que a gente queira mais do que aqui nessa terra. Nada mais desejamos além de estar junto a Ti. A minha fé pode fraquejar, nosso coração pode se abalar, mas o Senhor é a força, é o refúgio do nosso coração. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Obrigado, Senhor. Cante, Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és,
Eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Diga isso bem forte. E em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor, em Cristo. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Diga para Ele: em todo tempo, Senhor. Todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei. Para onde nós iremos, Deus? Se na Tua presença existe plenitude de alegria. Para onde nós iremos se o Senhor é o nosso refúgio? Nos perdoa quando às vezes a gente tenta buscar abrigo em algo ou alguém que não, Senhor. Nos perdoa, Pai. Queremos nos arrepender do nosso pecado. Nosso prazer está em Ti. O nosso deleite está em Ti. O Senhor é a razão, o Senhor é o motivo. O Senhor é a bondade que nós tanto ansiamos. O Senhor é a bondade que tanto necessitamos. Não merecemos. E mesmo assim, recebemos. Quem somos nós para termos sido escolhidos? Quem somos nós para termos sido feitos Teus filhos? Quem somos nós? Obrigado, Senhor. Oh, que alegria. Como é bom pertencer ao Senhor. Obrigado em nome de Jesus.